Oi, gente, meu nome é Luana, sou acadêmica de Direito da Faculdade Evangélica de Goianésia e hoje eu vim mostrar para vocês a peça prática profissional que caiu no 36º Exame de Ordem, que foi o exame que eu conquistei a aprovação. Então, nesse exame de ordem caiu resposta à acusação, RA. Então, a gente vai começar aqui lendo o enunciado, grifando também as partes mais importantes, né, para a gente usar na nossa tese depois. No dia 31 de dezembro de 2019, Mateus, nascido em 10 de fevereiro de 2000, então na data dos fatos ele teria 19 anos, compareceu a uma festa de Ano Novo em Vitória, Espírito Santo. Aqui também a gente vai grifar para depois a gente fazer o endereçamento da peça, juntamente com seus amigos. Animados com o evento, os amigos de Mateus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, enquanto Mateus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool e que qualquer quantidade de bebida alcoólica já o colocaria em situação de embriaguez. Então, acho que a gente seleciona também, né, essa parte, que é bem importante. Ocorre que, em determinado momento, solicitou água tônica ao funcionário do bar, que, contudo, em erro, entregou a Mateus um drink de gin tônica, que é feito com uma dose de gin misturada com água tônica. Mateus, com sede, deu um grande gole na bebida, vindo a ficar completamente embriagado. Então, aqui a gente já marca também, porque é uma futura tese de embriaguez completa acidental, né? Em razão da intolerância ao álcool. Sentindo-se mal, quando deixava o local dos fatos, Mateus é surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem já discutira em diversas oportunidades em jogos de futebol. Caio, ao verificar a situação completa de embriaguez de seu rival, começa a rir, momento em que Mateus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça de Caio. Caio é imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia. Narra o ocorrido e informa que teve que levar 15 pontos na cabeça, razão pela qual ficaria incapacitado de trabalhar por 45 dias. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização do exame de corpo de delito, informando ainda que não teve acesso ao boletim médico no hospital, não sabendo se foi efetivamente realizado. Então, essa informação também é bem importante, né? Porque aqui nós temos mais uma nulidade. Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que, com base apenas nas declarações de Caio, ofereceu denúncia em face de Mateus perante a Segunda Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo, imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Informou o parquet que deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo. Então, aqui a gente marca também que deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo em razão da significativa pena máxima prevista ao delito, bem como diante da folha de antecedentes criminais que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus, com trânsito em julgado em 2018, pela prática da infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, né? Como documentação, o Ministério Público apresentou apenas as imagens da câmera de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis, em 16 de novembro de 2022, numa quarta-feira. Aqui a gente vai grifar para a gente depois fazer a contagem do prazo. A gente sabe que a resposta à acusação, né, prevista no artigo 396 e 396-A, tem o prazo até 10 dias. Então, a gente vai aqui depois fazer a contagem para a gente saber certinho qual vai ser o prazo da nossa peça. Data em que os mandados foram juntados aos autos, vindo a procurar seu advogado para assistência técnica. Informou ao patrono que, na data dos fatos, realizou o exame de alcoolemia e atendimento médico. Então, a gente marca essa informação também. Que constatou que ele se encontrava completamente embriagado
em razão da ingestão da bebida alcoólica gin e sua intolerância, bem como era inteiramente incapaz de determinar o caráter ilícito do fato. Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria lhe atendido, Carlos, e dos amigos José e Antônio. Então, aqui a gente vai grifar para depois fazer o nosso rol de testemunhas, né? Que teria presenciado os fatos. Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio, que deixou o local com sangramento. Considerando a situação narrada presente na qualidade de advogado de Mateus, a peça jurídica cabível diferente de habeas corpus e embargos de declaração, expondo todas as teses jurídicas de direito material e direito processual pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país. Então, aqui eu trouxe o modelinho da peça, né, para mostrar para vocês. Aqui a gente começa com o endereçamento que a gente tira do enunciado. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da segunda vara criminal da comarca de Vitória, Espírito Santo. Mateus, já qualificado nos autos por seu procurador infracionado com procuração em anexo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar resposta à acusação, com base no artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar sempre pela tempestividade, porque nas últimas provas a OAB vem cobrando muita tempestividade, então a gente coloca um tópico aqui da tempestividade. A presente resposta à acusação é tempestiva, uma vez que é apresentada dentro do prazo de 10 dias, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal. Não é necessário você fazer especificamente um tópico da tempestividade, mas eu preferi trazer assim para vocês porque eu acho que fica mais visível para o examinador também. Então, aqui a gente vai fazer agora um breve relato, não precisa tirar tanto tempo para você fazer os fatos, só trazer as informações mais importantes. Então, aqui, dos fatos. O réu foi denunciado pelo crime de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. A vítima deixou de realizar o exame de corpo de delito, em razão de dores que sentia na cabeça. O Ministério Público deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo, em razão da pena máxima prevista ao delito, 5 anos de reclusão. A gente sabe que para a proposta de suspensão condicional do processo, a gente sempre tem que se atentar à pena mínima combinada ao delito e não à máxima. Mas isso a gente vai trabalhar depois. Bem como diante da folha de antecedentes criminais. Após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis em 16 de novembro de 2022, quarta-feira. Agora que a gente vai começar as nossas teses de direito. Começando pelas preliminares, né? Então, começando pela nulidade da ausência do corpo de delito. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. A gente coloca o ponto e todavia e vai trazer a fundamentação fática, que a gente tira praticamente toda do enunciado. E após a fundamentação fática, a gente traz a fundamentação jurídica, colocando o artigo que a gente tirou, né, do código. Todavia, a vítima deixou de realizar o exame de corpo de delito, em razão de dores na cabeça, não havendo informações sobre a realização ou juntada do boletim de atendimento médico. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público apresentou apenas as imagens da câmera de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Considerando que o crime de lesão corporal qualificada deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, conforme o artigo 128 do Código de Processo Penal, não bastando as declarações do ofendido. Logo, a denúncia deve ser rejeitada, considerando a ausência do laudo para fundamentar a inicial acusatória, conforme prevê o artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal. Aqui a FGV trouxe a opção de você ou colocar essa fundamentação ou trazer que deve ser reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia
conforme o artigo 564 do Código de Processo Penal. Ambas as respostas estariam corretas. B. Da suspensão condicional do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 2º ou parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal, sem oferecer proposta de suspensão condicional do processo. Todavia, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, caberá ao Ministério Público oferecer proposta de suspensão condicional do processo quando a pena mínima combinada ao delito imputado for de até 1 ano, preenchidos os demais requisitos legais, dentre os quais se destacam a primariedade e a presença dos requisitos do artigo 77 do Código Penal. No caso, havia informação de que Mateus registrava contra si apenas uma condenação anterior, com trânsito em julgado em 2018, pela prática de infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.068 de 41, ou seja, uma contravenção penal, que não impede a concessão do benefício. Logo, deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais, uma vez que não foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, pois preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Agora a gente vai partir para a tese de mérito, né, que seria a tese principal da nossa peça, que é a embriaguez completa acidental. O réu foi denunciado pela prática de lesão corporal qualificada, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Penal. Aqui a gente sempre traz o mesmo enunciado para a gente começar a trabalhar a nossa tese. Todavia, conforme o exame de alcoolemia, foi constatado que Mateus estava completamente embriagado ao tempo do fato, em razão de situação não esperada, uma vez que Mateus solicitou água tônica ao funcionário do bar, mas este, por erro, entrega a Mateus gin tônica. Assim, ao ingerir a bebida, Mateus ficou completamente embriagado, em razão de sua intolerância ao álcool. Dessa forma, deve ser excluída a culpabilidade do agente, em razão da inimputabilidade diante da embriaguez completa e proveniente de caso fortuito, na forma do artigo 128, parágrafo 1º do Código Penal. Sendo assim, Mateus deve ser absolvido, conforme o artigo 397, inciso 2º do Código de Processo Penal. Agora a gente já vai trazer os pedidos, né? Ante o exposto, requer a. A nulidade do ato do recebimento da denúncia com base no artigo 564, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal, ou a rejeição da denúncia com base no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Ambos estariam corretos. B. Nulidade do processo ou encaminhamento dos autos ao Ministério Público pelo não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. C. Absolvição sumária com base no artigo 397, inciso 2º do Código de Processo Penal. E D. Produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a testemunhal, ou indicação do rol de testemunhas. Aqui a gente vai trazer o rol, né, que a gente retirou também do enunciado essa informação. Nestes termos, pede deferimento, local 26 de novembro de 2022. Aqui a gente trouxe a data, né, que é só a gente acrescentar os 10 dias do prazo e sempre datar no último dia útil do prazo. Advogado OAB. Então, essa foi a peça que caiu no 36º exame. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e boa sorte para as próximas provas.